Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso Business Talk de hoje, quando eu vou conversar com a Mariana Lucena. A Mariana, ela é Head de Relações Corporativas para a Operação na América Latina da Haleon, que é uma empresa líder global na saúde do consumidor, que oferece produtos isentos de prescrição e destinados ao autocuidado para milhões de pessoas em todo o mundo. O portfólio da companhia conta com marcas reconhecidas e líderes na categoria como Advil, Eno, Centrum, Sensodine e Corega. Todo mundo tem uma em casa, né? Com certeza. Ela é líder sênior de negócios e executiva de assuntos corporativos e públicos, tem mais de 20 anos de experiência em relações governamentais e defesa dos interesses de vários setores. A Mariana também é responsável por liderar o gerenciamento de problemas e crises, relações públicas de marcas, das relações com a mídia, comunicação de liderança, além de representar empresas em várias coalizões do setor e associações comerciais. O seu trabalho corporativo vem da formação dela. Ela tem o certificado na New Global Order, How Politics, Business and Technology are Changing the Economists. Ou seja, como é que as políticas públicas modificam a economia no mundo, que é muito importante essa formação da Mariana. Ela fez trabalho voluntário como mentora na Alma Mater, fez mentoria feminina e instrutora do programa Política para Crianças, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Mariana, com tanta experiência, né, liderando, né, uma mulher liderando uma empresa tão importante, um segmento tão importante de uma empresa do porte da Haleon, queria que você me falasse um pouquinho desse papel das empresas globais de saúde. Como é que vocês constroem uma relação mais transparente e mais responsável com o teu público consumidor? Como é que isso vem no dia a dia, né? Especialmente você tem um cenário crescente de informação, conscientização, né? O famoso Dr. Google, né? As pessoas se autocuidado, mas elas também se automedicam. Como é que você vê isso acontecendo nesse momento? Bem, obrigada, Andréa, primeiramente pelo seu convite. A gente vem há algum tempo tentando encontrar esse espaço e eu me sinto muito feliz de estar aqui. Agradeço a você e ao seu público por me receber. Falando um pouquinho sobre a Haleon, né? A Haleon ela é uma empresa global. A gente nasceu em 2022, resultado de uma separação do negócio de consumer healthcare da GSK, que é uma farmacêutica, e é uma empresa que já nasceu grande. Nascemos com presença em mais de 100 mercados, com produtos que são amplamente conhecidos e com uma responsabilidade enorme, né? Uma responsabilidade enorme de continuar o legado de confiança que os consumidores têm com a gente, ao mesmo tempo de construir a nossa jornada. E aí, quando você fala sobre o papel das empresas, né? Acho que a gente, como você bem mencionou, a gente está numa era de bastante transformação. Nunca antes, na história do mundo, as pessoas tiveram tanto acesso à informação. E no meio de tanto acesso à informação, também acontece um problema que é saber quais são as informações que são confiáveis, quais são as informações que você realmente pode utilizar no seu dia a dia. No segmento de saúde, isso é ainda mais importante, porque a gente está falando nada mais pessoal do que a saúde das pessoas. Esse é um aprendizado que a gente, inclusive, trouxe da pandemia, né? Na pandemia, acho que a pandemia foi um momento crítico, onde a gente, como sociedade, percebeu que não adianta você ter as outras coisas se você não tem saúde para fazer as outras coisas. A saúde é fundamental. Então, quando a gente está falando do papel de empresas como a Haleon, a gente está falando de uma responsabilidade. Uma responsabilidade que a gente tem todos os dias de, primeiro, oferecer o melhor produto que ajude as pessoas a solucionarem os seus problemas. O segmento que a gente atua, ele é voltado para dois pilares. Um é o pilar de prevenção, né? Então, estou falando, por exemplo, dos nossos multivitamínicos, que ajudam as pessoas a terem um dia a dia de mais qualidade, terem mais energia, mais imunidade. Uma das nossas marcas, a nossa marca mais conhecida é Centrum. E quando você está falando de medicamento isento de prescrição, a gente está falando de tratamento de condições comuns, que não são crônicas e que afetam a qualidade de vida das pessoas. Então, a nossa primeira responsabilidade é trazer um produto que é seguro, é confiável e é efetivo. E para isso a gente trabalha todos os dias. A segunda responsabilidade é como é que a gente se comunica com os consumidores, né? Como é que a gente traz informação clara sobre qual é o efeito do produto,
para que ele serve, a forma de utilizar o produto. E aí tem um segundo ponto que eu acho que as empresas estão caminhando cada vez mais, e na Haleon não é diferente, que diz respeito à comunicação voltada para a responsabilidade social. As nossas categorias, a gente fala muito sobre conscientização da condição. Então, o que acontece? Eu tenho basicamente 3 categorias de produtos: medicamento isento de prescrição, cuidado oral, vitaminas e suplementos. Na categoria de cuidado oral, os meus produtos são voltados para cuidado terapêutico. Um dos produtos é o creme dental Sensodyne, que é voltado para a sensibilidade dentinária. E esse produto, né, ele trata essa condição específica de sensibilidade dentinária. Não sei se você sabe, mas cerca de 50% da população brasileira sofre de sensibilidade dentinária. Não conhecia esse dado, impressionante, né? Impactante. Super impactante, mas o que é mais impactante ainda é a gente saber que desses 50%, um pouco mais de 10% trata a sensibilidade, ou sabe que pode tratar a sensibilidade dentinária com um creme dental específico para isso. Então, a gente, como empresa, também tem a responsabilidade de educar as pessoas, e claro, a gente faz isso através da publicidade, mas também educar os profissionais de saúde sobre quais são as alternativas de tratamento para essa condição. Que a gente sabe que não é somente um creme dental, então a nossa responsabilidade ela vai mais ampla do que falar especificamente do produto, né? Mas também inclui qual é o papel daquele produto no tratamento da condição. A mensagem clara, a transparência, né, para que você possa orientar da forma mais correta o consumidor. Né? Exatamente, exatamente. E se você me permite, acho que tem um outro papel que a gente tá cada vez mais vendo as empresas se manifestarem, que diz respeito à responsabilidade social com esse consumidor, com as pessoas que consomem os nossos produtos. E aí por exemplo, estou falando, essa semana, eu tenho muito orgulho de falar, porque, enfim, é um tema que é bastante pessoal para mim. Essa semana a gente teve um evento em São Paulo, onde a gente lançou um estudo que chama Haleon Pain Index, né? Estudo de índice de dor da Haleon. É um estudo que a gente faz há cerca de 5 anos. E esse ano, a gente fez, no último ano, a gente fez voltado para, não é um estudo clínico, voltado para fazer um estudo social, que é entender o que as pessoas que têm dor vivenciam no dia a dia. E o que a gente chegou? Isso. A gente chegou a um dado de que 92% das pessoas do Brasil, falando especificamente do Brasil, sofreram de dor no último ano. E dessas pessoas, cerca de 60% experienciam algum tipo de isolamento social quando elas sentem dor. E aí, isso fala um pouquinho sobre o nosso papel, que é o quê? Provocar essa conversa e a sensibilização das pessoas sobre a importância de se falar sobre a dor e ajudar e ser mais empático em relação ao tratamento da dor. E ajudar porque as pessoas busquem também a cura, né? Exatamente. Que busquem o tratamento e que elas se sintam também acolhidas pelas pessoas que lhes cercam para poder buscar a melhor alternativa. É interessante isso, é um estudo bem impressionante, né? Esse número que você apresentou é incrível, né? As pessoas sentirem algum tipo de dor no último ano, quase que 100% da população, né? A gente está falando de um número muito relevante, né? Mas porque o estudo ele tem um espectro grande, qualquer tipo de dor, né? Qualquer tipo de dor. E a gente está falando tanto de uma dor aguda, que é aquela dor pontual, quanto uma dor crônica, que é aquela dor que persiste. Né? É um estudo que ele foi feito em 18 países, com 18 mil pessoas. O Brasil é um dos países estudados. Os dados são relativamente parecidos em termos de experimentação da dor, mas a gente tem diferenças significativas quando a gente está falando de o impacto que isso traz para a vida da pessoa. Então, no Brasil versus a média global, a gente tem uma experimentação maior em termos de solidão e isolamento, sensação de falta de empatia. E uma coisa que é ainda mais sensibilizante é que quando você olha os dados que o estudo é aberto em gênero, orientação sexual, você encontra um dado que preocupa, que é as pessoas que já são
partes de grupos minoritários na sociedade, muitas vezes têm uma experiência ainda maior em termos de falta de acolhimento e falta de empatia. E aí, quando a gente fala do nosso papel como empresa, como é que a gente trabalha com as pessoas e com os especialistas para provocar essa sensibilização em relação à importância de não só você tratar o problema, mas do acolhimento para que a pessoa possa expressar o seu problema. Bom, isso, né? Acho que é uma mudança de comportamento que vocês vão tentar, de alguma forma, levar para a população, né? Bem legal isso. Né? Sim, sim. Com certeza. Você tem mais de 20 anos de experiência nessas relações governamentais, né? E defende o interesse da indústria, mas também o interesse versus o interesse do público, né? Quais são os desafios que você identifica na articulação de política pública que possam favorecer essa inovação e também que as pessoas tenham mais acesso a esses produtos de autocuidado, né? Como é que você vê isso? Olha, primeiro eu acho que a gente teve um grande avanço nos últimos anos ao falar da pauta de autocuidado. É um tema que a gente tem procurado promover amplamente nos países da América Latina, através da nossa entidade, que é o ILAR, Associação Latino-Americana do Autocuidado. No Brasil, a gente tem uma associação que chama ACESA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Autocuidado, e a gente tem trabalhado não só através da comunicação, mas também com tomadores de decisão, governo, reguladores, para falar sobre o impacto positivo do autocuidado, tanto do ponto de vista da vida da pessoa, do impacto que o produto tem, quanto como isso reverbera para a sociedade como um todo. A gente tem alguns estudos que mostram que, tem um estudo interessante que ele fala sobre qual é a economia que se gera para o sistema de saúde através de um uso através de autocuidado de um medicamento isento de prescrição. Que é uma prevenção, né? Que é uma prevenção ou é um tratamento inicial de uma condição que não tem necessidade, muitas vezes, na maioria dos casos, de ser levada para o sistema de saúde. Então, a pessoa tem uma dor de cabeça não crônica, ou seja, não de longo prazo, uma dor de cabeça pontual, ao invés de ter que ir para o hospital, perder um dia de trabalho, receber uma prescrição para tomar o medicamento e resolver este problema, a pessoa já sabe que pode tomar este medicamento e resolver este problema. Os nossos estudos, eles mostram que para cada R$1 investido no uso de produtos de autocuidado para tratamento dessas condições, a gente tem uma economia de R$7 para o sistema de saúde. Isso hoje, na América Latina, significa uma economia média que a gente já tem de 7,2 bilhões de dólares ao ano. E a estimativa que a gente tem, né, é de 13 bilhões de dólares ao ano até 2030, caso 50% das condições que a gente estudou fossem tratadas com produtos de autocuidado. Qual é o desafio? Que você me perguntou um pouco do desafio. Acho que tem um desafio ainda de sensibilização, de entendimento dessa categoria, de entendimento do impacto, porque muitas vezes numa discussão que você está falando sobre um setor que é muito amplo, que é a indústria farmacêutica, ainda existe muito um foco no tratamento. Com certeza, as pessoas pensam não pensam nem na prevenção, né? Nem de você preparar o organismo para ele não entrar nisso, mas entra muito mais quando já se instalou a doença, né? Exatamente. Então, acho que a transformação que precisa ser feita, e cada vez mais a gente tem falado e a gente tem visto as conversas começarem, em termos de você ter uma metodologia que comece, né, lá atrás, que comece na prevenção e no tratamento inicial, para que você possa liberar espaço do sistema de saúde, né, e ter a atenção básica realmente focada naquilo que é relevante. Agora, nessa sua trajetória, você já atua muito em gerenciamento de crise, né? Você faz a parte toda de relações públicas. Você poderia compartilhar alguma situação que uma estratégia de comunicação nesse seu segmento foi eficaz e fundamental
para preservar uma reputação de uma marca, né? Porque hoje a gente está na era de fake news, né? De informações que aparecem, né? Da inteligência artificial mudando vídeos reais por vídeos irreais, enfim. Teve alguma situação que você precisou atuar e que você teve uma solução? Primeiramente, acho que quando a gente fala de gerenciamento de crise, acho que uma coisa que é importante, que eu aprendi ao longo dos anos, é preparar para que a crise não aconteça é fundamental dentro das empresas, né? Então, a gente está o tempo todo trabalhando para que a gente esteja preparado para lidar com as diferentes situações que possam acontecer. Acho que o segundo ponto é, quando se trata de uma crise, o mais importante, isso é realidade tanto na Haleon, desde quando eu entrei em 2022, a gente tem trabalhado dessa forma, quanto em empresas que eu tive experiências anteriores, trabalhei na Mars por 9 anos, o mais importante é focar na solução do problema. Então, se você tem uma crise, a comunicação é muito importante, mas mais importante do que a comunicação é a resolução. É o que a gente chama do walk the talk. É fazer, né? É tomar a ação que é necessária para resolver a questão. E esse é um princípio básico de gerenciamento de crise. Em seguida, a gente fala sobre como é que você comunica isso de forma transparente, tanto com o seu consumidor, como com o regulador, ou todo o seu público relacionado. Tem um exemplo, acho que que eu posso trazer, ele é público, enfim, de domínio público e teve muita visibilidade na imprensa no ano que aconteceu inclusive com a Mars, que era a empresa que eu trabalhava há 3, 4 anos atrás. A gente tinha uma produção de chocolates na Europa, e a Mars é muito responsável com esse processo com o seu processo produtivo e com a segurança dos consumidores. E no meio dessa produção, era uma fábrica que ela é muito voltada para exportação, então exporta para vários mercados globalmente, foi encontrado um corpo estranho em uma unidade de chocolate. Mas a empresa fez uma investigação de toda a linha, não encontrou mais nenhum item, mas por princípio e por prevenção, ela decidiu fazer um recall global. E como parte desse recall global, a primeira ação de comunicação foi comunicar de forma clara e transparente os motivos desse recall. E o resultado que teve essa comunicação foi muito positivo. Na verdade, as matérias, eu acompanho tanto a parte de relações com o governo como de relações com a imprensa, as matérias que repercutiram sobre o assunto foram extremamente positivas. Por quê? Porque mostraram a responsabilidade da empresa com o seu consumidor. Então, acho que o grande aprendizado aqui desse caso, e é o que eu procuro implementar todos os dias no meu trabalho hoje na Haleon, é como que a gente primeiro pensa nas pessoas, nosso impacto, e a gente comunica de forma transparente. Isso é muito bom, né? Realmente as empresas precisam ter essa mentalidade, porque hoje a informação está muito disponível, né? Então é importantíssimo isso. Com certeza. E tem uma coisa, as iniciativas elas vão mudar ao longo dos anos, mas quando você opera baseado em princípios, quais são os princípios e valores que a companhia defende, você tem clareza nisso, isso te permite atuar numa situação de crise de uma forma consistente. Esse é um ponto fundamental, né? Muito bom que você tenha tocado nesse ponto, muito bom. E qual a sua experiência nos programas de mentoria e capacitação? Vocês têm um programa que chama Política para Crianças, né? Como é que influencia uma abordagem na liderança de equipes e gestão de relacionamentos institucionais? Como é que isso vem para dentro de uma grande corporação como a Haleon? Eu dividiria em 2 pilares. Eu participei de dois grandes programas de voluntariado. Esse Política para as Crianças, que é Política na Escola, onde a gente levava educação sobre conceitos de cidadania e política para crianças no 1º grau. Na minha época era 1º grau que chamava. E tem um mais recente, que é o Alumna, que diz respeito à orientação para estudantes de graduação em relação à sua formação profissional. Tem 2 grandes aprendizados que eu tirei dessas iniciativas. Acho que o primeiro do Política na Escola diz respeito
muito a importância de você trabalhar logo no início da formação das crianças, conceitos que dizem respeito a valores e cidadania. E tem uma discussão que ela é importante, que a gente está trazendo agora, inclusive, quando a gente está falando desse Hale Pain Index, sobre a sensibilização do impacto que a dor tem na vida das pessoas, de como você trabalha os currículos, tanto os escolares como universitários, para englobar outros conteúdos que não sejam aqueles conteúdos básicos que a gente já vem trabalhando ao longo dos anos. Isso é uma das coisas que a gente tem procurado trazer muito para dentro da empresa. Na discussão que a gente teve na terça-feira, onde a gente fez o lançamento do nosso estudo, e tinham vários especialistas, Dr. Drauzio Varela, Dr. Ricardo Kobayashi, falando exatamente sobre como é a formação dos alunos de medicina e a preparação que esses alunos, inclusive, têm para lidar com a dor. Um dos grandes aprendizados, ou das lições, das conclusões que a gente teve foi a gente precisa, como sociedade, discutir ainda quais são os temas sociais que têm que estar na agenda de aprendizagem, tanto na universidade quanto no dia a dia das pessoas. Então, quando eu falo política da escola, eu estou falando de cidadania, mas quando eu estou falando, por exemplo, de uma cadeira como uma cadeira de medicina, o médico saber como lidar com o paciente com a dor é uma questão super importante, porque é algo que ele lida no dia a dia. É super interessante isso, né? Porque realmente você precisa ampliar o conhecimento, ampliar a informação, né? Isso é ótimo, muito bom. Esses programas são bem interessantes, né? Que bom que você está na liderança desses programas. E a tecnologia, ela vem mudando com uma velocidade impressionante, né? E com isso a política global também muda, né? Quer dizer, a tecnologia puxa a mudança da política global. Quais são as competências que você acha que as lideranças empresariais hoje precisam desenvolver para continuarem relevantes, para continuarem inovadores no cenário atual, né? Isso no geral, mas também pode falar especificamente do teu segmento, né? Sim. Falando sobre tecnologia, é claro, existe uma grande conversa em torno da inteligência artificial, e isso está essa é uma conversa que está em todos os lugares. Cada vez mais a inteligência artificial, e saber fazer uso dela é fundamental para o desenvolvimento das empresas e dos profissionais. Não é diferente na Haleon, então a gente tem feito uso de ferramentas de inteligência artificial, tem tido vários treinamentos e sessões para discutir. A gente tem uma ferramenta interna, inclusive, desenvolvida para que a gente faça isso também de uma forma segura. Porque o que se diz exatamente o que vai acontecer com a inteligência artificial, ela vai ser segmentada, né? Porque não dá para você ter uma informação tão ampla e tem que ter essa segurança que vocês já estão implantando, né? Exatamente, o cuidado com o dado, né? Qual é aquele dado que ele é confidencial e estratégico que não pode sair de dentro da empresa. Então, isso é algo que a gente já está fazendo. Tem muito ainda a aprender e para mim está muito claro que, como profissional, falando do ponto de vista tecnológico, a gente vai precisar saber cada vez mais como utilizar essa tecnologia de uma forma estratégica a nosso favor. Acho que tem uma outra questão que ela diz respeito muito mais à nossa inteligência emocional, aos soft skills, que é a questão da adaptabilidade e flexibilidade. Um dos grandes aprendizados que eu tive aos meus 10, 12 anos de trabalhando com corporação, é que as empresas estão se transformando o tempo todo. O que a gente mais convive é a mudança. Porque a gente está em uma sociedade que está vivendo em constante transformação. É todo dia uma notícia geopolítica em relação a uma mudança causada por um governo que mexe no nosso modelo de trabalho, gera impactos econômicos, gera impactos nos mercados, isso se retroalimenta. Então, a gente precisa estar aberto para entender o que está acontecendo no mundo, ter essa agilidade e ter capacidade de se adaptar. Acho que a grande, para mim, assim, o que vem como executiva, o que mais vem me sendo demandado ao longo dos anos é realmente estar aberta para essas transformações e conseguir me adaptar e entender a mudança como uma oportunidade. Acho que a partir do momento que a gente vê a mudança com bons olhos e o que isso pode trazer de bom para dentro da organização, a gente consegue
construir um negócio que está mais preparado para atender as necessidades dos seus clientes e consumidores. E isso é uma realidade que a gente vive hoje na Haleon. Uma mudança e capacidade de adaptação é parte do nosso dia a dia. É muito interessante, né? Tem que estar exatamente preparado emocionalmente, né? Não só uma preparação de estar atualizado com a tecnologia, com a inovação, mas também você atualizar a sua mente, né? Então, é muito importante isso nessa área que você cuida, né, das relações institucionais, porque eu acho que isso é fundamental em toda a rede de relacionamento que é necessário para uma indústria do porte da Haleon manter, né? Sim, com certeza. Acho que, e não só na minha área, todas as áreas. A gente está falando, e a gente tem trabalhado, inclusive, com intencionalidade internamente, esses 2 pontos. Um é gerenciamento da mudança, que é uma agenda que eu lidero, porque a minha área ela tem comunicação externa, mas ela também tem comunicação interna, e trabalho muito em parceria com a minha colega do RH, e quando a gente está falando sobre isso, é como é que a gente prepara a nossa liderança para gerenciar a mudança e ter a capacidade de liderar essa transformação dentro da nossa organização. E a outra é assegurar que todas as áreas tenham uma visão do todo e que a gente não trabalha como uma área isolada, que a gente trabalha como parte de um negócio. Essa integração das áreas de negócio é muito importante. Eu me vejo hoje, quando as pessoas me perguntam, eu me vejo hoje como uma líder de negócios. Eu tenho uma cadeira funcional, mas a minha responsabilidade é com o negócio da Haleon. E se cada um de nós, dentro da organização, temos essa visão, cada vez mais a gente vai conseguir trabalhar de uma forma estratégica e inteligente, fazendo as priorizações adequadas e tomando as decisões que são importantes para a empresa. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? Todos os colaboradores precisam se sentir como parte fundamental da organização, né? Que isso é que vai fazer a força da organização. Para encerrar essa nossa conversa ótima, qual seria uma dica hoje sua com essa experiência de mercado para um jovem que esteja iniciando uma carreira profissional ou que queira empreender? Experimentar, se colocar num lugar de disposição para exercitar coisas novas. Se eu estou falando de um jovem que está na universidade, por exemplo, eu sempre falo, eu tenho 4 enteados. Uma do primeiro casamento e 3 crianças agora do meu casamento atual. E a minha enteada do primeiro casamento, ela decidiu fazer ciência política. Eu sou formada em ciência política, ela está agora no terceiro semestre. E eu sempre falo muito para ela, aproveite o momento da universidade para você aprender com o que você pode trabalhar. Faça estágio. Ou, se você não tem um estágio, procure conhecer as empresas e conhecer o mercado e tentar tirar o máximo de aprendizado disso. Na minha história, e talvez isso fale um pouco de como eu valorizo, né, minha visão de valores. Na minha jornada, o aprendizado foi e é fundamental no meu dia a dia, é o que me move. Que não pode parar nunca. Não pode parar, porque se sempre aprendendo, se você para de aprender, você deixa de ter a oportunidade de se desenvolver. E aí, para que estar fazendo algo se você não está aprendendo no dia a dia? Então, para os novos profissionais, o que eu diria é: aproveite as oportunidades para aprender, se dedique e se abra, né? Esteja aberta, abra sua mente para mudança, abra sua mente para visões diferentes, né? Para desafios Exatamente. Novos, né? Que a vida todo dia está trazendo um desafio para a gente e no trabalho também. Exatamente. Muito bom. Gostei muito da nossa conversa com a Mariana Lucena, que é Head de Relações Corporativas para a Operação na América Latina da Haleon. Mariana, muito obrigada pelo seu tempo. Foi ótimo nossa conversa aqui Muito hoje. obrigada, André. Um prazer estar aqui com você. Se você gostou do Business Talks de hoje e quiser ouvir outros assuntos de temas variados, acesse a nossa rede.